Muito boa tarde para todos, Boa tarde. para todos nós. Eu estou vendo a casa cheia. Eu fico muito contente, muito satisfeito, porque eu observo que essa casa é muito grande. Parece que as paredes são de elástico. Tanta gente que eu as vejo aqui. Queridas irmãs e irmãos, amadas criaturas, que nos permite a vir nesta casa abençoada, são tantos Josés, desde o patrono da casa, este que vos fala, o marido da nossa superiora, Maria Rosa. Eu, quando falo superiora, eu não estou jogando confete, não. Eu estou atraindo confete para mim. Porque quando admiro as pessoas, eu busco dela alguma coisa que possa sobrar de importância para me deixar também feliz. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu vou conversar um pouco sobre uma parábola, é uma história que Jesus conta. Ele contou 44 parábolas. Uns dizem que é 42, acho que é 44. São histórias. Ele contava o sabor do povo daquela época, lá onde ele vivia. Não é o mesmo povo de hoje, razão pela qual o Evangelho, que é os ensinos deles, estão aí à nossa disposição há 2000 anos, um pouquinho mais. E nós estamos, cada dia, embora nos debruçando em suas páginas, em seus ensinos, descobrindo coisas novas. Eu não tenho leitura hoje, porque já há muitos dias que eu perdi a visão para a leitura e para a escrita. Não escrevo nem leio, mas ouço ainda, graças a Deus. Então, e por telefone, tem pessoas que são tão queridas, que leem para mim, se eu quiser, se eu pedir um livro inteiro. E alguns já foram lidos para mim. Claro que cada dia lê um trecho, naturalmente, até 10 minutos. E eu fico felicíssimo, porque nós precisamos sempre buscar repetir lições já lidas algum tempo atrás, mas que nós não temos o dom da memória fotográfica em que a gente guarda tudo, né? Mas vamos ao assunto, porque a minha neta que me trouxe aqui, a Cine, ela me deixou e foi continuar trabalhando. Daqui a pouco ela volta. Ela disse, olha, vô, prenda-se ao tema, porque se der corda o senhor avança o dia à tarde e o pessoal precisa dormir em casa. Preciso para casa para dormir pelo menos. E alguns deixaram até filhos em casa. Bom, a parábola do bom samaritano está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, ou de São Lucas, como trata o nosso Allan Kardec. A gente vê que quando ele escreve os seus livros, escreveu os seus livros, ele sempre chama essas criaturas ele respeita o título de santo. Então, São Lucas, ele chama São Lucas, São Luís, um dia vai chamar São Virgílio. Por enquanto, coitado. Mas tem São Virgílio. Pode procurar na internet e encontrar São Virgílio. Foi um papa danado. E foi um poeta também. Então, nós vamos falar o bom samaritano. Nós vamos conversar sobre o assunto olhando uma estrada que vai de Jerusalém até o lugar aonde hoje, naquele tempo, é como se fosse a Paulicéia, como se fosse São Paulo, porque era o centro comercial da Judéia, de Jerusalém, daquele povo todo daquela região. Um movimento muito grande.
Então, esse acontecimento deu-se nessa estrada. Nós identificamos, pedimos uma pessoa que identificasse para a gente, tem 40 quilômetros de estrada. E de Jerusalém a Jericó. O Jericó é aquele lugar que, naquele tempo, era um comércio muito grande. Então, o povo sempre viajava para Jericó para comprar e vender seus produtos, o povo daquela região. E descia, antes, porém, vou fazer uma introdução conforme fez o evangelista. Jesus estava conversando com alguns dos seus discípulos. Ele está falando da caridade. Ele está dizendo que ele teve fome, ele deve comer, teve sede, ele deve beber, estava com frio de agasalhado, com aquela conversa bonita no campo da caridade. Porque Jesus já naquele tempo sabia que um dia ele mandaria o Consolador, que é o Espiritismo, e que tem como bandeira a caridade. Né? Então ele já estava falando, preparando os seus discípulos para tomar conhecimento de que a caridade é a mola mestra de toda, futuramente, da humanidade, do progresso da própria humanidade. Razão pela qual ele mandou o Espiritismo, né, o Consolador. Veio para dar esse reforço para a humanidade, para que ela buscasse, tão logo possível, se colocar na vida como também mensageiros do Cristo. Então, nessa samaritano, o bom samaritano, aconteceu que Jesus, ao conversar com os discípulos, apresentou-se um doutor da lei, um advogado daquele tempo. Tinha muitos. Só no Sinédrio tinha 3.000 deles. E eles compravam muito de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, sempre compravam, porque eles tinham Moisés como a base do conhecimento dele, da igreja deles, da religião, do Sinédrio, dos judeus. Então eles compravam muito de Jesus e aqueles que estavam divulgando a mensagem do Cristo. Então, chegou-se um dele e disse, olha, o que é... Interessante que chamou Jesus de mestre, doutor da lei, chamar Jesus, a quem eles não queriam bem, muito pelo contrário, estavam perseguindo, esperando que ele dissesse algo que eles entendessem como heresia dos ensinos que Moisés trazia para eles, para aprender Jesus. Ele chamou de mestre. Mestre, o que se deve fazer para adquirir o reino dos céus, a felicidade? Eu disse, olha, o que é que está escrito na lei? Eles eram doutores. A lei diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de toda a nossa consciência e de todo o nosso entendimento. E que amássemos o próximo como a nós mesmos. Essa é a lei que encontramos em Moisés. Ele disse, pois disseste bem, é como ledes. Aliás, perguntou a Pedro, como ledes? Como é que você lê a lei? Aí que ele falou, né? Disseste bem, faze isto e viverás. Porque ele queria que Jesus dissesse como ele iria adquirir a vida eterna, viver a eternidade. Ele não sabia, porque o Espiritismo, como ainda não havia chegado para ele, hoje nós sabemos. Tem a doutrina espírita que traz da lei uma revelação que trata da imortalidade, né? Então, faz isso e viverás. Mas o que é o próximo? Quer dizer, amar o próximo como a si mesmo. E o que é o próximo? Olha, o próximo, aí ele entra na parábola, na história. Um homem, um mercador, descia de Jerusalém para Jericó, carregado com a sua bagagem, porque ele ia para o mercado, naturalmente, vender. Já levava muita coisa. E foi pego por ladrões.
E judiaram muito dele, bateram, tiraram o que tinha, até as roupas dele tiraram. Não falaram do burrico, que ele carregava a carga dele. A parábola não fala, mas ele tinha um burrico, porque naquele tempo o burrico era o trator deles, era o caminhão, era a embarcação para carregar a carga. E deixaram caído, machucado, com feridas que causaram, e roubaram tudo. Passou por ali um sacerdote, viu aquele homem caído, até com vestígio de machucado, sangrando, olhou e mudou de calçada. Não sei como é que naquele tempo já tinha calçada. Era um barranco outro. Mudou de caminho. Diz quando passou ao largo. Passar ao largo é se desviar, né? Passar ao largo. Depois passou um outro religioso, aquele lá do templo, lá da sinagoga que nós frequentamos, lá no templo. E também fez a mesma coisa. Por quê? Aqueles sacerdotes daquele tempo não podia nem sequer chegar perto de uma pessoa que estivesse naquele estado, porque ele se contaminava. Haja visto que uma mulher, quando estava no bom dia dela, nem o marido deitava com ela. Tem que deitar separado, que é proibido, está na lei de Moisés. É na primeira revelação, isso está escrito. Então, tinha esse tipo de imundície, como eles falavam, que não lhes permitia se aproximar de pessoas que estavam assim. Então, foi por essa razão que eles se afastaram. Foi com esse nojo, vamos dizer assim. Mas, passando o samaritano, e aí está o bom samaritano, passando o samaritano, se condoeu daquela situação. Quem era o samaritano? O samaritano era um outro povo, de outra falange, embora judeus também, que haviam, outrora, algum tempo atrás, expulso das sinagogas da Judeia, porque eles não concordaram com alguns pontos. E não podiam, assim, ter permissão para frequentar o templo, frequentar a igreja deles, porque discordavam de alguns pontos. E criou, então, até uma civilização, vamos dizer assim, início de uma civilização separada, uma cidade separada, a Samaria. Eu me lembro que o Jesus, eu li isto, às vezes, quando ele ia na casa de um apóstolo, de um discípulo que era um pouco longe, distante, eles se afastavam para não passar junto ao templo. Eles se afastavam um pouco e passavam por Samaria até chegar lá. Faziam um desbordamento. Então, Samaria era uma região que não batia com o interesse do povo judeu que tinha lá na sinagoga dele, lá no templo, o templo de Salomão. Então, não tinha como. Nesse tempo tinha 3.000 sacerdotes. E 2 deles, esses que passaram por longe, para não encostar o coitado que estava machucado. Aí passou o samaritano, viu, condoeu sobre a situação e foi atender. Desceu ele estava montado no burrico dele, foi lá e ele tinha, como ele viajava, naquele tempo é como hoje, a gente pode viajar muito hoje, a gente leva um pouco de remédio, né? Quando a viagem precisar, naquele tempo tem que levar um pouquinho de vinho. O vinho era uma espécie de álcool, porque a gente se machucava, a pessoa andava descalço, tem deserto, tinha muita pedra, muita coisa. Então machucou um pouquinho, passava álcool, passava o vinho, fazia o mesmo efeito do álcool de hoje. E também passava uma espécie de azeitona, óleo. Que era um óleo, naturalmente, hoje conhecemos com óleo. É o óleo, especialmente o óleo virgem,